Bom, vamos lá. Com um pouquinho de voz que me resta ainda, eu vou tentar falar com vocês aqui agora de cabeça mais fria, né? Sobre a eliminação do Fluminense pro Vasco e sobre a saída do Thiago Silva do Fluminense. Pra você que não tá sabendo, pra você que não viu nada ontem à noite, é isso mesmo, tá? O Thiago Silva ontem se despediu dos companheiros no vestiário, falando que preferia se despedir naquele momento do que se despedir por WhatsApp. Ou seja, então ele deixou claro que ele não volta mais. Algumas notícias hoje dizem que o Fluminense vai ter uma reunião com ele essa semana para tentar demovê-lo da ideia. Cara, pode ser que aconteça? Pode. Futebol tudo é possível, mas eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil. E quero deixar claro aqui que eu aprovo a decisão do Thiago Silva. Ele tá certo. Ele tem que ir embora mesmo. Nem Noé carregou tanto animal junto como o Thiago Silva carregou esse time do Fluminense em 2025. Vai ter jogador ruim assim lá na casa do Caixa Prego? Pelo amor de Deus. A história do Thiago Silva ela não foi respeitada pela diretoria do Fluminense, não. Foi não. Trouxeram o cara. Era pra, no mínimo, dar um time pra ele minimamente competitivo. E não venha me falar que esse time do Fluminense é competitivo, porque não é. O que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes foi um milagre. Foi uma coisa fora do normal, completa. Esse time do Fluminense não é capaz de ser melhor do que o Vasco. Clube que tinha 50 milhões de reais para gastar em 2025 inteiro. A diretoria do Fluminense ela conseguiu ser incompetente ao ponto de fazer contratações piores com a maior receita da história do clube. Repito, a maior receita da história do clube foi em 2025. Vai passar da casa de 1 bilhão de reais. E os caras conseguiram fazer contratações piores do que o Vasco, falido em recuperação judicial, tendo apenas 50 milhões de reais para gastar em 2025. Esse clube, em recuperação judicial, conseguiu fazer contratações melhores, mais úteis ao time do que o Fluminense com a maior receita da sua história. Tem comparação? A gestão do Pedrinho com a gestão do Mário em 2025? Tem comparação, cara? Fala pra mim. É alguma crítica injusta aqui que a gente tá fazendo? Eles não gostam de ouvir, eles ficam chateadinhos. Mas eu tô falando alguma mentira pra você? O grande diferencial do Vasco nessa temporada, e principalmente nessa semifinal, foi o Ryan, que tem 19 anos de idade e é da base do Vasco. Qual jogador da base do Fluminense atuou em 2025? Atuou, que eu digo, performou ao ponto de ser titular, disputar a titularidade. Não me venha com Fidelis, com Riquelme, nada disso, tá? Nada disso. Porque nenhum deles foi usado de verdade. O treinador atual do Fluminense prefere Keno, Soteldo, Canóbio, Serna, do que o Riquelme. Então não me venha dizer que mas a geração é muito ruim. Essa geração talvez seja a pior do Fluminense nos últimos 10 anos. De Xerém. Mas não tinha ninguém minimamente melhor para atuar do que o Otávio, Thiago Santos. Se em Xerém não tem nenhum centroavante melhor do que o Everaldo, fecha as portas de Xerém. Acaba com aquilo lá. Porque não serve pra nada. Se o centro de treinamento Vale das Laranjeiras não tem um centroavante minimamente melhor do que o Everaldo, acaba com o Xerém. Fecha as portas. Quer um número pra comprovar isso? Deixa eu te falar aqui. Como é que é? Aqui, ó. Centroavante do Fluminense encerra o ano em baixa e com apenas um gol nos últimos 16 jogos. De brincadeira, irmão. Um gol em 16 jogos. Sabe que gol foi esse? Foi do John Kennedy contra o São Paulo. No 6-0. No jogo que não precisava, ele fez. Ontem que precisava, ele fez a bizonhice. John Kennedy, você foi bizonho. Bizonho, constrangedor. Bizonho. O que você fez em 2023 jamais será esquecido. Ninguém vai esquecer. É eterno. A glória é eterna, o teu gol também. Só que tu não vai ficar vivendo disso pra sempre não, garoto. Você não vai ficar vivendo disso pra sempre não.
Ontem teve um lance que o Serna fez uma grande jogada pela esquerda, rola pra ele, dentro da grande área, ele consegue chutar quase na bandeirinha de escanteio. Parece que ele pegou de dedinho mindinho na bola. A bola saiu quase na bandeirinha de escanteio. Depois, no final do jogo, não lembro quem fez a jogada, mas a bola sobrou pra ele na entrada da grande área. Na entrada da grande área. Ele encheu o pé, jogou lá na Força Jovem, lá na Norte. Na hora de cobrar o pênalti. Bom, você sabe o que ele fez na hora de cobrar o pênalti, né? Entende por que o Everaldo é titular? Ah, André, mas não tinha que ser nenhum dos dois, eu concordo. Mas no banco de reservas, tem um teimoso, tem um pardal que habla. E eu sei que eu vou ser aqui minoria, tá? Eu sei que boa parte da torcida do Fluminense está satisfeita, que o Zubeldia fez um grande trabalho, colocou a gente na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, sensacional. E foi eliminado pro Vasco na semifinal. O Vasco, que foi superior ao Fluminense, fisicamente, nos 2 jogos. E poupou na última rodada. Mas o Fluminense, em busca da 5ª colocação, botou o time titular. Pesou na semifinal. Era importante ganhar do Bahia? Claro que era. Era importante a 5ª colocação? Era. Porque, olha se a gente não tivesse conquistado essa vaga. Libertadores pela Copa do Brasil não ia vir, não, filhão. Ia estar fora e o ano que vem ia ser pior ainda. Mas o Zubeldia termina o ano, o Fluminense termina o seu ano com o Zubeldia no comando, e ele me deixa uma impressão ruim. Ruim. Apesar da vitória no jogo de ontem contra o Vasco foi melhor. O Vasco teve mais chances claras de gols. Fábio defendeu 3, Thiago Silva cortou na hora do chute do Ryan. Teve um outro lance que acho que foi o Bernal que cortou também. As maiores chances de gols no jogo de ontem foram do Vasco. Apesar da vitória do Fluminense no tempo normal. Então assim, pessoal, pra mim a temporada 2025 foi uma bosta. Foi horrível. O Fluminense não conquistou título. Sofreu uma eliminação vergonhosa pro Lanús. Não era o Zubeldia, era o Renato. Sofreu uma eliminação vergonhosa pro Vasco. Em recuperação judicial, falido. Na semifinal da Copa do Brasil. Foi vice pro Flamengo no Campeonato Carioca. E essa 4ª colocação na Copa do Mundo de Clubes aí nos deu o quê? Título? Prestígio? Alguma coisa do tipo? Não. Só plaquinhas comemorativas distribuídas aos conselheiros. Parabéns pela 4ª colocação na Copa do Mundo de Clubes. O Fluminense Futebol Clube que eu torço é muito maior do que isso. É muito maior comemorar a 4ª colocação, 5ª colocação no Brasileiro, 4ª colocação na Copa do Brasil, vice do Carioca. Talvez o torcedor do Juventude, Esporte, América de Natal, Ibis, Sampaio Correia, Volta Redonda, Amazonas Futebol Clube estivessem satisfeitos com essas colocações ao longo do ano. Eu torço pro Fluminense Futebol Clube. E esses resultados aí não me convencem nem um pouco, tá? Que 2026 seja um ano melhor que 2025. E parabéns, Thiago Silva. Parabéns. Você não é obrigado a continuar aqui aturando Freitas e companhia, não, tá? Vai com Deus, fica ao lado da tua família e seja feliz, porque aqui no Fluminense é difícil.